Mateus capítulo de número 14. Vamos para a leitura? E naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: Este é João, o Batista. Ressuscitou dos mortos e por isto estas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e o colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o povo tinha-o como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui um prato, e a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, ordenou-lhe que desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dá-lhes de comer a vós. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traze-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães, os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partiu o pão e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram-se dos pedaços que sorbejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco, e foram adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu, manda-nos ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram a Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficavam sãos. Se você chegou até aqui, eu quero te encorajar. Continue essa leitura, não perca nenhum capítulo. Eu creio que Deus fará grandes coisas através dessa leitura na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.